Boa tarde, os demais boa noite, bom dia, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Quero compartilhar com vocês algo, depois de tanto tempo, faz um tempinho que eu não coloco vídeos aqui, né, no canal, mas quero compartilhar com vocês algo que é muito comum às pessoas com doença rara, elas vivenciar os seus desafios emocionais. A vida em si já nos traz lutas cotidianas e nós vamos buscando a melhor maneira possível para poder vencê-las. Mas para as pessoas que têm doença rara, às vezes o emocional delas como é que eu posso falar? Pesa, na verdade. Se sobressai mesmo. Em que sentido, Naama? Eu estava psicologicamente já preparada para fazer uma craniotomia, no caso a cirurgia que eu poderia remover a MAP. E o que acontece é que na minha última consulta, agora no final do mês passado, eu cheguei para o médico e perguntei, doutor Rodrigo, excelente neurocirurgião, uma pessoa que tem sabedoria acima do seu conhecimento, isso é muito importante. E a primeira coisa que ele me perguntou foi como está a sua vida pessoal, Naama. E eu compartilhei, né, com ele como estava. Tenho notícias boas, tenho a compartilhar. Depois eu compartilho com vocês no momento certo. E falei com ele ficou muito feliz e disse que assim eu estava começando com certeza a construir minha vida profissional. E aí eu perguntei, fiz a grande pergunta, né, que eu estava ansiosa para saber. Eu perguntei a ele, doutor Rodrigo, quais os riscos que eu tenho em fazer a craniotomia? Porque eu sei que a MAV que está no meu cérebro momentaneamente, ela está na parte motora, na região motora. Mas eu já tive, fora a questão motora, 2 tipos de sequela diferentes, distintos. A visão, fiquei cega 8 dias, para quem sabe da minha história, eternos 8 dias, mas Jesus é bom e eu voltei a enxergar ainda dentro do hospital após o poder da oração. E uma outra vez foi na minha fala. E aí eu perguntei a ele por quê, né? E ele disse, não, mas na verdade, se não tivesse laudos prescritos que fala que você teve sequela na sua visão, que você perdeu a visão durante 8 dias, médico nenhum iria suspeitar. Porque veja aqui, aí ele virou o gráfico, né, em 3D. A sua MAV se encontra aqui na região motora. E a região motora, ela é colado com a região que é responsável pela fala. Então, em algum momento você teve um sangramento grande, o bastante, para ter atingido a região da fala. Ou gerou um edema no seu cérebro em que atingiu a região da fala. Então, por ser muito colado um do outro, pode se explicar essa questão da sequela na fala quando você teve. Mas olha a parte responsável pela visão, e ele virou e ela está intacta. Se não tivesse laudos e fosse só você falando, seria algo a ser investigado, algo muito difícil de ser compreendido, porque não tem uma cicatriz. Diferente das outras regiões, que quando são afetadas sempre fica uma cicatriz.
Aí eu fui e falei, mas os riscos que eu tenho para fazer a craniotomia? Eu queria muito saber, porque eu já estava preparada para ser encaminhada para o pré-operatório, né? E aí ele falou, não, mas a sua cirurgia, ela é muito complexa, muito difícil, com essas palavras, e não tenho como lhe falar quais são os riscos. De forma específica, não tenho como lhe falar. Mas ele conversando comigo, ele disse: eu quero que você entenda uma coisa. Vocês, pessoas com MAVE, são os pacientes mais resilientes e guerreiros que qualquer médico pode ter contato. E se for pela medicina, o grau da sua MAVE, que é 3, 4, maior que 3, menor que 4, se torna complexo, porque MAVE grau 4 e grau 5 não deve ser operado. Porém, a medicina já diz que MAVE que tem múltiplos sangramentos, que é o seu caso, devem já ser estudada a questão da cirurgia. Aí eu peguei e fiquei absorvendo aquilo que ele estava falando e eu já estava compreendendo que é de difícil acesso, né? No lobo occipital, a MAVE que eu tenho. Então, ela é profunda, muito profunda. Eles iriam, no caso, teria que abrir aqui, tirar essa parte do crânio para acessar meio que por aqui, só que bem dentro. Então, na hora eu, como pesquisadora da patologia, né, estudo muito sobre MAVE, tento buscar trazer informações que tragam esclarecimentos para pacientes que têm diagnóstico de MAVE, para a gente compreender melhor o que temos. Quando compreendemos, é mais fácil ser aceito. E na hora eu falei para ele: doutor Rodrigo, então eu quero fazer o tratamento conservador. Porque eu subentendi que se é muito complexa, muito difícil e não tem como trazer à luz os riscos, então, só sendo muito insensata para eu poder fazer a cirurgia, entrar em uma sala de cirurgia e não saber como eu iria sair de lá. Mas se desconstruir dói. E quando nós, pessoas com doença rara, não só mavianos, não só amáveis, pensam na cura, a gente não pensa no sentido só de nós. Em algum momento, o nosso emocional nos dá uma sensação de que a gente gera problemas. Então, o que nós queremos é viver em tranquilidade, sem preocupação, e não gerar problema para aqueles que nos amam. Nos amam e aqueles que estão à nossa volta. E eu estou no momento de me desconstruir. Eu estava preparado para algo, vocês veem aí nos meus vídeos, o meu cabelo era bem maior. Eu já venho há 1 ano mantendo o cabelo curto. E sem precisar compartilhar isso, era eu comigo. Eu já estava me preparando, porque seria mais prático pós-cirurgia, com os pontos, né, na cabeça, pentear o cabelo, desenhar e tudo. Agora eu já estou pensando na probabilidade de deixar ele crescer.
mas eu não vou fazer a cirurgia. Às vezes eu conversando com uma amiga, infelizmente ela não pode me atender. É necessário, às vezes, quando precisamos, fazer sessão de psicoterapia. Isso é muito importante para a nossa vida. Mas manter a fé, precisamos ter fé. E eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela não pode me atender, né? É minha amiga. Mas conversando comigo com uma amiga, ela me trouxe uma clareza. Que isso eu posso até compartilhar com vocês, porque eu sei que pessoas com doença rara em algum momento sentem isso. Sente que nós estamos gerando problemas para aqueles que estão à nossa volta, próximo de nós. E ela falou algo que me trouxe uma leveza. Ela disse: você não está gerando problema. As pessoas se preocupam porque isso é um reflexo de amor. Só se preocupa quem ama. Quem não ama, não tem por que se preocupar. Então, eu passei a compreender que é inevitável, quando amamos, não nos preocuparmos, né? E eu não tenho como evitar que aqueles que estão à minha volta, que me amam verdadeiramente, eles possam ter sua preocupação. Mas é muito importante que a gente converse com o nosso neurocirurgião, peça sabedoria a Deus, discernimento, e sempre orem para que Deus dê sabedoria aos seus médicos que lhe atendem, acima do conhecimento que eles têm. Então, eu não vou fazer a craniotomia. É muito ruim criarmos expectativas. E também vale ressaltar algo. Podemos ter a mesma patologia. Podemos nascer com a mesma doença. Mas nem sempre teremos os mesmos sintomas. E nem sempre os procedimentos serão os mesmos. Para todos. Cada um tem sua singularidade até nos tratamentos que é feito de uma patologia, de uma doença, de uma enfermidade, porque cada corpo tem a sua particularidade. Então, para mim, eu achei melhor fazer tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Eu vou continuar a viver com a MAVE e vou ficar fazendo acompanhamentos de autoimagem 2 vezes no ano, 6 em 6 meses, ou 1 vez ao ano. Sempre que o neurocirurgião achar que é necessário. E assim vai acompanhando, através dos exames de autoimagem, ressonância, angiorressonância magnética, angiografia e por aí vai. Assim vê a quantidade de fluxo sanguíneo, vê como que está sendo nutrida, quais são as artérias, se modificou ou não, né? O importante é que a gente sabe que crescer não cresce. Porque cresce de acordo com o crescimento da pessoa, de criança à fase adulta. Em determinado momento já se estagna ali naquele determinado tamanho que fica fixo. Então, aquilo que eu pensava que seria o melhor para mim, na verdade a vida me mostrou, com permissão de Deus, Deus me permitiu aceitar e compreender que não era bem assim. Então, não foram dias fáceis para mim, mas posso dizer a vocês que em algum momento algum de vocês passaram por isso, ou se você está passando, você está tendo esse vídeo aqui para poder entender que uma coisa é fato. Se você crê em Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando diz todas as coisas, são todas. As boas, agradáveis, felizes
e as desagradáveis que nos trazem profunda tristeza. Às vezes é necessário nos desconstruirmos para poder a gente se construir novamente, e pode ter certeza que a gente, quando se constrói novamente, a gente se constrói se fortalecendo em Deus, porque Ele é a nossa fortaleza em meio à nossa fraqueza. E assim a gente vai provando da misericórdia e da graça de Deus e vamos vivendo dependendo dele, né? Tem certos momentos na nossa vida que nem a medicina, nem a família, nem amigos, nem ninguém vai poder nos ajudar. Só Deus. Então que eu possa continuar firme e forte com minha fé inabalável no médico dos médicos, Senhor Jesus. E aqui eu estou compartilhando com vocês porque é muito importante, porque eu sei que muitas pessoas com MAVE, os mavianos, os amáveis, você que tem diagnóstico de MAVE, tem suas crises de pânico, de ansiedade, pode estar em uns dias meio depressivo, mas se cuide e aceite. Enquanto nós não aceitamos, e enquanto a gente vai tentar compreender certas coisas a gente não vai conseguir entender. Apenas confie que o Senhor sempre mostra o melhor caminho para nós. E no momento para mim é esse. Não fazer a craniotomia. Deus permaneça comigo, Deus permaneça com vocês. E vamos prosseguir. Beijão.